pai e eu tivemos que passar por uma experiência desagradável para entender essa verdade. Desde que me entendo por gente, sempre considerei meu pai uma pessoa indiferente e insensível. E eu tinha bons motivos para pensar assim. Ele passou a vida inteira trabalhando como policial, então já viu de tudo nessa vida. Minha mãe morreu quando eu tinha 3 anos de idade, então a única pessoa que me deu amor e carinho foi minha avó paterna. Era praticamente impossível ter alguma conversa franca com o papai, principalmente quando o assunto era minha mãe. Ele sempre ficava irritado e se recusava a falar sobre ela. Eu adorava olhar as fotos dela nos álbuns de família e tentava imaginar como ela era. Os olhos dela eram os mais expressivos que eu já tinha visto, e ela tinha uma pinta minúscula acima dos lábios. Minha avó sempre dizia que a minha mãe me amava demais e que tinha sido uma ótima pessoa. E acho que eu não descobriria mais nada além disso se não tivesse brigado com meu pai por causa das minhas notas em uma manhã. Foi por isso que resolvi caminhar um pouco pelo parque, só para não ter que voltar para casa. Eu estava andando pela rua quando vi uma mulher maltrapilha vindo na minha direção. Ela passou por mim muito rápido, mas consegui ver o rosto dela. Foi o suficiente para eu sentir um arrepio pelo corpo todo. Aqueles olhos e aquela pinta acima dos lábios. Eu sabia que era impossível e que deveria ser uma grande coincidência, mas minhas pernas simplesmente não obedeceram meu comando e me fizeram seguir aquela mulher. Ela caminhou para fora do parque e virou em uma rua desconhecida. Depois de percorrer alguns quarteirões, parou perto de um supermercado, estendeu um lençol no chão e sentou. Eu fiquei observando de longe, mas tentei olhar melhor o rosto dela. Que loucura! Aquela mendiga era idêntica à minha mãe, só que um pouco mais velha e mais enrugada. Não sei por quanto tempo fiquei lá, olhando, mas já era noite quando voltei para casa. Assim que cheguei, corri para a sala e peguei um álbum de fotos velho. Havia muitas fotos do casamento dos meus pais e da minha mãe comigo. Continuei folheando o álbum e vi uma foto da minha mãe, que de acordo com a data havia sido tirada muito antes da morte dela. E eu poderia jurar que era aquela mendiga que estava olhando para mim através daquela imagem. Aí, a tirei do álbum e a coloquei no bolso. No dia seguinte, depois da aula, fui direto para aquele supermercado. Fiquei esperando algumas horas, até que a mulher finalmente apareceu e sentou sobre o lençol. Aí juntei o pouco de coragem que tinha e me aproximei dela, que me olhou com indiferença e perguntou: "Você tem algum trocado, menina?" Resmunguei um não, mas fiquei lá, parada. Ela ficou irritada e me perguntou o que eu queria então. Peguei a foto da minha mãe e lhe entreguei. Vi a mulher ficar surpresa, mas ela não disse uma só palavra. Aí perguntei: "É você?" Ela balançou a cabeça afirmativamente e me devolveu a foto. Contive a emoção e disse: "Eu sou a Kara." Ela me olhou de cima a baixo com interesse e depois deu um sorriso amargo. Após um silêncio constrangedor, começamos a conversar casualmente. Falei que todos haviam me dito que ela tinha morrido. Pedi para que me contasse o que realmente havia acontecido, mas a mulher não quis falar sobre o assunto. E também me fez prometer que eu não contaria sobre o nosso encontro para o meu pai. Na volta para casa, eu estava tomada de felicidade e de raiva ao mesmo tempo. Meu pai havia mentido para mim a vida toda e provavelmente tinha feito minha avó ficar de bico calado também. Mas cumpri minha promessa. Quando abri a porta de entrada, cumprimentei o papai, cerrei os dentes e fui direto para o meu quarto. Desde aquele dia, passei a ver a minha mãe todos os dias depois da aula. Nós conversávamos sobre tudo, mas quando eu tentava descobrir o que tinha acontecido muitos anos atrás e como tinha chegado àquela situação, ela se esquivava e mudava de assunto. Porém, quanto mais tempo passávamos juntas, mais certeza eu tinha do que queria fazer. Tinha que tirá-la daquela situação a qualquer custo. O inverno estava chegando, então levei algumas das minhas roupas de frio e um pouco de comida para ela. Também lhe dei toda a minha mesada. Ela nunca pediu nada, mas ficava grata por eu tentar ajudar. Eu sentia que precisava fazer mais, então comecei a inventar motivos para ganhar mais dinheiro do meu pai e da minha avó. Mas não era suficiente, então comecei a roubar. E por incrível que pareça, eu não sentia vergonha, pois tinha certeza de que estava fazendo por uma boa causa. E estava conseguindo, até que meu pai acabou me pegando com a boca na botija. E o pior é que ele era um policial. Você não imagina o quão furioso ele ficou. Gritou comigo e começou a me ofender, até que não aguentei mais e abri o jogo. O chamei de mentiroso e ameacei ir morar na rua com a minha mãe. Meu pai ficou pálido. Ele não disse mais nada, foi para o quarto e trancou a porta.
No dia seguinte, quando fui visitar a minha mãe, vi um homem conversando com ela. Era o meu pai. Ele não parecia nem um pouco simpático. Minha mãe estava tentando dizer alguma coisa, mas ele nem a deixou falar, se virou e foi embora. Eu a vi chorando e corri ao encontro dela, mas quando me viu, ela se levantou e saiu correndo. Me esforcei, mas não consegui alcançá-la. Senti tanta raiva e frustração naquele momento que topei com meu pai na rua e o confrontei ali mesmo. Gritei com tanta força que as pessoas ficaram olhando e apontando pra gente. E meu pai ficou lá, paralisado. Ele esperou eu terminar e disse: "Ela não é quem você pensa. Foi ela que matou sua mãe e depois fugiu." Depois de ouvir isso, fui eu quem ficou paralisada e atordoada no meio da rua. Eu não tinha pra onde ir, e então fui pra casa da minha avó. Quando ouvi a história toda, a vovó desatou a chorar. Comecei a implorar pra ela me contar a verdade, pois era tudo o que eu mais queria. Minha avó acabou cedendo. Então foi para o quarto e voltou com uma foto. Quando olhei para a imagem, quase caí da cadeira. Havia 2 garotas sorridentes na foto, e as 2 tinham os olhos mais expressivos que eu já tinha visto, além de pintas minúsculas acima dos lábios. Eu não podia acreditar. Minha avó apontou para uma delas e disse: "Esta é a sua mãe, e essa aqui é a Grace, a irmã mais velha dela." E depois me contou tudo que eu sempre quis saber durante o tempo todo. Minha mãe e a irmã eram muito diferentes. A mamãe prosperou na vida. Era uma boa aluna e teve uma carreira de sucesso após a formatura. Aí conheceu um cara legal, se casou com ele e teve um bebê, no caso, eu. Mas a Grace percorreu um caminho obscuro. Minha tia abandonou a escola quando tinha 15 anos e ficava bebendo e festejando com os amigos. Mas apesar disso, minha mãe e a irmã continuaram sendo amigas. E em determinado ponto, a mamãe foi a única pessoa no mundo que tentava apoiar e ajudar a Grace, a quem amava muito. Mas minha tia não lhe dava ouvidos e continuava tendo aquela vida desregrada, até começar a passar muito mal. Após perder peso e não conseguir sair da cama, foi diagnosticada com cirrose hepática em fase terminal. Minha mãe a levou aos melhores médicos do país, mas a única forma de salvar a vida da minha tia era fazendo um transplante. E apesar de o meu pai ter tentado convencê-la a não fazer isso, a mamãe doou uma parte do fígado para sua irmã, que sobreviveu e começou a melhorar. Mas a minha mãe não. Ela começou a ter problemas de saúde e foi definhando até os médicos não conseguirem mais salvá-la. Mas nem isso fez a Grace mudar de vida. Continuava bebendo e farreando por aí até virar mendiga. Ou seja, minha mãe morreu à toa. A morte dela foi um golpe duro para o papai. A vovó disse que ele mudou completamente, que se enterrou no trabalho e se tornou um cara durão e insensível. E nenhuma criança adorável como eu conseguiu amolecer seu coração. Essa história partiu meu coração. Eu olhava para a foto da minha mãe e da Grace e não conseguia conter as lágrimas. A realidade não era nada do que eu esperava e eu não sabia o que fazer com aquilo. Aí fui para casa e encontrei meu pai sozinho no escritório. Ele viu a foto na minha mão e se deu conta de que eu já sabia de tudo. Me disse que sentia muito por não ter me contado antes. É que ele pensou que seria mais seguro não revirar o passado, mas acabou me magoando ao tentar me proteger. Falou até que tentou ajudar a Grace depois da morte da mamãe, mas era um caso perdido. Bem, apesar de tudo isso, a vida continua. Embora agora eu saiba tudo sobre o passado da minha mãe e da irmã dela, ainda vou à rua daquele supermercado para de vez em quando ver se a Grace está lá, mas nunca mais a vi. Meu pai disse que ela não entrou em contato com ele também, e nós 2 estamos nos dando melhor agora. Essa história horrível nos aproximou, pois entendemos a importância de ouvir um ao outro e de conversar sobre tudo para evitar mal-entendidos horríveis como esse. Espero que você nunca tenha descoberto histórias tristes assim do passado de sua família. De qualquer forma, a minha serve de exemplo.